Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Professora Gorete Wozniak que vos fala. Estamos aqui para mais uma aula de geografia e na aula de hoje a gente vai falar sobre orientação, escala cartográfica. Essas características que envolvem a ideia de se orientar no espaço geográfico, se localizar nesse espaço, a ideia de deslocamento, como que o ser humano se organizou ao longo da história para se deslocar no espaço geográfico, conseguindo marcar de alguma maneira esse deslocamento, conseguindo criar referências para esse deslocamento. E aí surgem então alguns instrumentos, algumas características específicas quando a gente fala de orientação, quando a gente fala depois de localização. Então, pensando nesse sentido, o objetivo da nossa aula de hoje, conhecer alguns instrumentos de orientação e identificar os pontos cardeais e colaterais. Bem importante pensar esses instrumentos que ao longo da história foram utilizados pela humanidade para marcar os caminhos, para identificar lugares, usados pelos impérios, pelos povos antigos, para dominar outros povos. Então, tudo isso faz um imenso sentido para a gente entender a orientação, entender a localização geográfica. Extremamente importante. Se eu não tenho essa característica de alguma forma de marcar os espaços que eu percorro, os lugares para onde eu vou, eu não consigo me deslocar no espaço geográfico com qualidade ou com referências que vão me fazer retornar do lugar onde eu saí. Então é extremamente importante pensar nesse sentido. Os instrumentos que orientaram a humanidade, que orientam a humanidade ao longo do tempo, nesse deslocamento pelo espaço geográfico, e principalmente aqui um enfoque nos pontos cardeais e colaterais. E aí, pensando nesse sentido, você sabe como que o ser humano se orienta no espaço geográfico? Você viu alguma coisa, você estabelece alguma observação no teu dia a dia, de algum elemento natural, já pensou nisso? Como que fazemos para nos orientar no espaço? O que nós podemos usar? Que características do próprio meio natural a gente pode usar para se orientar no espaço geográfico? Será que aí onde você mora você consegue observar alguma coisa? E será que é igual a outros lugares, é diferente as características que você tem aí e que você pode usar para orientação? E que as pessoas têm em outras partes do planeta, elas usam as mesmas ou usam outras? Então, nesse sentido, vamos lá para o início da história da humanidade, o ser humano lá no princípio, os povos primitivos, antigos, né? O que nós vamos ter? Ao longo dos tempos, o ser humano desenvolveu as mais variadas e até curiosas formas de se localizar e de se orientar no espaço. Era preciso marcar os caminhos. E o que o ser humano fazia lá na antiguidade? Ele observava características do meio natural onde ele estava inserido. Era preciso observar esses elementos naturais para estabelecer alguma forma de orientação ou de localização no espaço onde ele estava, né? E aí os seres humanos pré-históricos, por exemplo, desenvolveram métodos de marcação em superfícies e paredes de pedra como forma de identificação das suas localizações para que eles não se perdessem. Olha a palavrinha importante aqui quando eu penso em orientação e localização. Por que o ser humano precisa disso? Se eu estou na minha cidade, como que eu vou me deslocar de um lugar para o outro? E aí como é que eu vou voltar para casa? Eu preciso de algo, de uma referência para esse deslocamento que faça com que eu volte no endereço onde eu moro, que eu volte no meu ponto de partida, que eu não me perca desse caminho, certo? Essa ideia de não se perder no caminho sempre existiu. Por isso o ser humano foi buscar técnicas. E o homem lá na antiguidade, como a imagem traz ali para nós, ele marcava em pedras, em árvores, então nos próprios elementos naturais que tinha naquele espaço que ele ocupava, ele fazia as marcações para não se perder. Ele fazia um desenho, fazia uma referência ali naquela rocha que ele encontrava no caminho ou naquele tronco daquela árvore para que depois ele pudesse retornar, para que ele não se perdesse. Então, as primeiras formas de se orientar no espaço geográfico.
as primeiras maneiras que o ser humano desenvolveu ali, as primeiras técnicas para marcar os percursos e não se perder, né? Então é bem importante a gente saber como é que foi esse começo, né? Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, nós temos várias características que utilizamos hoje que facilitam, né? A gente nem decora mais nome de rua, endereço, nada, porque nós temos sistemas muito elaborados e complexos para fazer isso para a gente. Mas lá no início da humanidade não tinha nada disso. Então era importante alguma forma de orientação ali de registro do caminho, né? A palavra orientação é derivada de oriente e está relacionada à ideia de observar o meio natural. O que se observa no meio natural? Que referências que nós temos nessa observação do meio natural e que está ligada à palavra oriente? É observar o movimento aparente do Sol, como o Sol se desloca no céu ao longo do dia, e a partir dessa observação foram estabelecidos alguns elementos ali da orientação geográfica, certo? Então, o Sol ali onde ele nasce foi uma referência muito importante. Esse astro foi sempre o grande referencial dos homens quando precisavam saber onde estavam. Então, desde os povos mais antigos, eles sempre usaram elementos naturais e especialmente o Sol para estabelecer essa orientação. O Sol é um elemento importantíssimo e eu consigo observar esse movimento aparente do Sol em qualquer lugar do planeta que eu esteja. Ele sempre vai surgir na mesma direção e vai se pôr ou vai sumir, né, na mesma direção. Então, por isso que é possível usar ele como referencial em qualquer parte da Terra, né? De onde tinham vindo, para onde queriam ir, essas referências do ser humano eram necessárias e lá naquele período que não tinha nenhum instrumento para marcar a orientação, eles tinham que observar os elementos naturais e usar esses elementos naturais para se orientar no seu espaço ali de ocupação, né? E por isso que a gente usa então a palavra oriente, que é relativo ao nascer do Sol, né? Uso este termo oriente, oriental, para estabelecer que é nesta direção que o Sol nasce, que o Sol surge em qualquer lugar do planeta. Isso está diretamente ligado com o movimento de rotação da Terra. A Terra gira em torno do seu próprio eixo. Conforme ela vai girando, o Sol vai iluminando as diferentes partes. E aí como a Terra gira no sentido anti-horário, o Sol sempre vai nascer na direção leste ali, estabelecendo essa característica ligada ao movimento de rotação, tá? Importante a gente pensar nisso também. E aí ali o desenho, o esquema mostra para nós bem essa ideia. Ele surge na direção leste, se desloca e se põe na direção oeste. Então ficaram estabelecidas essas direções a partir da observação de onde o Sol nasce. E aí, onde o Sol nasce, eu vou esticar o meu braço direito para essa direção e o braço esquerdo vai ficar na direção onde ele se põe, exatamente como o desenho ali da orientação estabelece para nós, né? E aí surgem então os instrumentos, o homem começa a aperfeiçoar as características ali de orientação e localização no espaço geográfico. Surge lá o astrolábio, né, usado por navegadores, foi desenvolvido a partir de um modelo primitivo utilizado pelos povos árabes. Então ele buscava lá um astro, uma estrela no céu, e aí ele é um aparelho que você marca, estabelece uma linha reta em direção a esse astro, ligado à linha do horizonte lá, né? Uma medida em graus a partir da linha do horizonte e a partir daí eles faziam então a localização ali para navegação. É um instrumento bem interessante. E depois nós vamos ter o estabelecimento ali da rosa dos ventos, que é esse conjunto de pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Os mais utilizados são os pontos cardeais. A rosa dos ventos ela é um desenho, né, um instrumento também de orientação extremamente importante ali, e os principais elementos dela são os pontos cardeais, que são baseados na observação do movimento aparente do Sol. Então,
Importante pensar nisso ali. E aí se estabelece então os pontos cardeais, que são 4, o norte, o sul, o leste e o oeste. Então, norte, sul, leste, oeste. O primeiro que se estabelece é o leste a partir da observação do nascer do sol e depois a gente consegue estabelecer as outras 4 direções cardeais, certo? E a partir disso foi criada a Rosa dos Ventos. Então, bem importante a gente pensar nessa característica. Entre os pontos cardeais, nós vamos ter chamados pontos intermediários, né? Não está bem no norte, nem bem no leste, está no meio, entre os dois. Então, eu vou ter ali o nordeste, por exemplo. Está entre o norte e o oeste, noroeste. Está entre o sul e o leste, sudeste. Está entre o sul e o oeste, sudoeste. São chamados de pontos colaterais, certo? Esses 4 que eu falei para vocês. E aí nós pensamos que esses pontos são usados para essa orientação, para essa localização geográfica. Importantíssimo pensar nesse sentido. Os pontos cardeais são utilizados como referência. Lembrando que eles não vão me dar o ponto exato de localização. Mais tarde são desenvolvidos outros estudos para nos dar a localização geográfica com exatidão. Mas eles servem sim como uma referência para a gente se orientar no espaço geográfico, tá? Muitas vezes a localização tem de ser mais precisa e segura, por isso foi necessário desenvolver direções intermediárias, que são os pontos colaterais. Aquilo que a professora falou. Esses pontos aqui, eles acabaram dando uma precisão maior. Eu tinha primeiro só os 4 pontos, depois se estabeleceram os intermediários. Então, eu começo a aperfeiçoar a orientação geográfica e a localização geográfica, ok? Bem importante a gente pensar nisso também. E aí, nós vamos ter ali, então, como a professora mostrou lá, é aqui marcadinho no nosso esquema ali, na nossa Rosa dos Ventos, os 4 pontos colaterais. Repetindo, noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. São os 4 pontos colaterais, ok? E aí uma perguntinha para a gente pensar nessa ideia inicial aí de orientação. Assinale a alternativa correta. Os pontos cardeais são... Temos 4 alternativas ali. Vocês vão ler com atenção e marcar aquela que indica quais são os 4 pontos cardeais. Nós já voltamos para a correção. Voltamos então com a correção da atividade. Fiquei ali com uma perguntinha para que vocês pensassem nesse tempo e respondessem. A alternativa correta, os pontos cardeais são, das 4 que nós temos aqui, qual demonstra corretamente o nome ali dos pontos cardeais, que são 4, né? Aqueles principais, né? Os primeiros que foram estabelecidos. Então, o que que nós temos ali? Opa, passamos a resposta. Letra C é a resposta certa. Pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Não podem esquecer isso aqui. São os que ficam naquelas 4 pontas da Rosa dos Ventos em linha reta. E são os principais. Depois é que se estabeleceram os pontos colaterais: nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Tá? Mas os primeiros, os principais, que são chamados de cardeais, são esses 4 aqui. Então, quem anotou isso, resposta certa. E aí, pensando nessa característica, nós temos ali
Outro instrumento extremamente importante para a ideia da orientação no espaço geográfico, que é utilizado para orientação no espaço geográfico. A bússola, que é um dos mais antigos instrumentos de orientação, né, que é utilizado até hoje como instrumento de orientação. Não se sabe ao certo onde ela foi inventada, mas acredita-se que foram os chineses. Então, as referências que nós temos é de que foram os chineses que desenvolveram esse instrumento de orientação, como vários outros instrumentos usados na navegação e em outras atividades foram desenvolvidos pelos chineses. A bússola também, as referências dizem aí que foram os chineses que inventaram a bússola, né, que criaram esse instrumento. E aí tá ali, ela parece um relógio, né, ela tem algumas características ali parecidas com a do relógio, mas tem uma especificidade, ou seja, como que ela funciona, né? Vamos entender como que a bússola funciona. A partir da atração do seu ímã para com o sul magnético, que corresponde ao norte geográfico. Então, o que que eu vou ter? Resumidamente, o ponteiro, agulha imantada da bússola, vai indicar o norte geográfico, tá? O norte magnético da Terra, ele tem uma atração natural, tem algumas características lá de minerais que atraem, né? Funcionam como um grande ímã no planeta. E a partir daí, então, nós vamos ter esse ímã da bússola indicando esse norte magnético, tá? Então, eu consigo estabelecer, usando a bússola, a direção norte, tá? E a partir do estabelecimento dessa direção norte, a gente estabelece os outros 4 pontos de orientação, né? Sempre ela vai indicar o norte. E depois que indica o norte, eu tenho os outros 4 pontos ali também estabelecidos na própria bússola, com o desenho da rosa dos ventos que vem nela ali, usada para não se perder, né? Os instrumentos criados para se localizar em um determinado espaço sofreram modificações ao longo do tempo. Então, nós falamos do astrolábio, falamos da bússola, que são instrumentos muito antigos usados na orientação. E aí nós vamos ter ali outro instrumento que substitui esses mais antigos em diversas atividades, que é o sistema GPS, Sistema de Posicionamento Global, né? Como que pensamos nesse sistema? Você já deve ter visto um adulto dizer: procura o endereço no GPS. Quantas vezes que você sai aí na tua cidade e digita o endereço lá no celular ou no visor lá do carro para procurar o endereço, né? Você coloca lá o nome da rua e o número e o GPS vai buscar essa informação. Ele é um sistema de localização que foi desenvolvido pelos militares norte-americanos para localizar pontos específicos em períodos de guerra. E depois, mais tarde, é que ele passa a ser usado por toda a população. Então, é um sistema que tem satélites, que tem torres que recebem essa informação e que tem os receptores, que é o que nós usamos. Então, é um conjunto ali que facilita a localização geográfica, tá? E aí aqui um exemplo para nós do sistema de posicionamento global, né? Então eu digito um endereço e ele vai me mostrando por onde eu devo seguir aqui nesse mapa digital para chegar no ponto que eu quero, com uma localização muito precisa, né, dos endereços. E aí mais uma perguntinha. Observe a figura ao lado e assinale a alternativa correta. Então nós temos aqui um esquema numerado, façam uma observação do que está mostrando ali e anotem a alternativa que responde corretamente. O que está mostrando ali em relação às direções? Respondam e a gente já volta para corrigir.
Voltamos com a atividade ali que ficou para vocês observarem a imagem, a figura e responderem o que aquele esquema estava mostrando ali para nós. Qual a alternativa que está correta em relação às informações mostradas ali. Então, o que vamos ter lá? Numerado, o 4 ali, que tem o Sol do lado. Depois nós temos o número 1 na sequência, o 3 e o 2. Dando uma ideia de que o Sol surge aqui no número 4 e vai se pôr lá no número 3. Então, a partir dessa observação do esqueminha ali, qual das alternativas é correta em relação ao que está mostrado? A letra B. Considerando que o Sol nasce no ponto 4, entre os pontos 1 e 4, nós vamos ter o Sudeste, tá? Então, resposta ali, letra B, é a resposta correta, entendendo o esqueminha que está mostrado ali para nós, tá? E aí a outra atividade, o que eu quero que vocês façam? Desenhem a rosa dos ventos, como ela está aqui, e marquem os pontos cardeais. Então, onde estão os pontos cardeais? Se eu desenhar a rosa dos ventos e tiver que marcar eles adequadamente. Quais são os pontos cardeais, vocês lembram? E onde eles estão ali quando eu faço essa representação da orientação? Então, pensem um pouquinho, desenhem, vocês vão ter um tempinho para isso, marquem os pontos e a gente já volta para corrigir. Voltamos com a correção da atividade, então vocês tinham que desenhar a rosa dos ventos e marcar os pontos cardeais. Os pontos cardeais são aqueles 4 principais que a gente falou ao longo da nossa aula. Então, se for para a gente representar eles aqui na nossa rosa dos ventos, o que a gente vai ter? O norte para a parte superior, o leste na direita, o oeste na esquerda e o sul na parte inferior. Então, estabelecendo, esses são os 4 pontos cardeais indicados aqui na rosa dos ventos. Depois nós vamos ter os pontos colaterais e os subcolaterais que completam essa figura de orientação. Certo, pessoal? Então, nessa ideia de pensar na rosa dos ventos, na orientação geográfica, na localização e como esse processo aconteceu ao longo da história da humanidade. Então, nesta aula a gente viu justamente isso. Instrumentos de orientação, como o ser humano desenvolveu ao longo da história toda essa ideia de se orientar no espaço geográfico, utilizando características naturais do planeta, utilizando informações ali que facilitavam o seu deslocamento ao longo do espaço.
estabelecendo alguns elementos de orientação e mais tarde, com o emprego da tecnologia, utilizando outras características também para estabelecer a localização geográfica, como é o caso do GPS. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês, que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a orientação e localização. Numa próxima aula voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.